Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma entrevista aqui no programa Café e Prosa, nos estúdios da TV Câmara, e hoje recebendo uma visita especial, ele que é responsável por uma parte importante da cidade, envolvendo o turismo, os nossos hábitos, o nosso linguajar e a nossa cultura e costumes. E, diferentemente dos entrevistados que por aqui passam, mais jovem, mas nada impede que seja uma entrevista diferenciada, porque ele conhece muito sobre a nossa cidade, Florianópolis. Estamos recebendo Rodrigo Stipe, jornalista, guia de turismo, um amigo de longa data e que é o grande responsável pelo Guia Manezinho, um hub aí de histórias da cidade, ele que tem feito roteiros muito bacanas, e a gente quer saber disso, da sua atuação, da sua profissão, das suas histórias, né? E dessa fase da vida que a gente vive, que é de empreender, de mudar, né? De virar a chave, de se reinventar. Rodrigo, é um prazer imenso recebê-lo aqui no estúdio da TV Câmara. Salve, raça. Obrigado, Vandrei, pelo convite. Obrigado, TV Câmara. Eu sou um dos manezinhos mais jovens a receber a medalha Aldírio Simões aqui nessa casa, né? Homem mais velho que eu, mais novo que eu, só o Guga. Pô, é uma baita de uma honra, né, cara? Tá logo atrás do Guga. Meu trabalho tá voltado, então, para contar histórias de Floripa, falar de memória, ouvir muita gente antiga, resgatar uma coisa que se perdeu no meio do caminho, né, Vandrei? Nós ainda vivemos uma Floripa que tinha um pedacinho, a gente se conhecia, sabia quem era fulano, ciclano, beltrano, e dos finalzinhos dos 90, anos 2000 para cá, a coisa se espalhou muito, na cidade cresceu muito. Então eu tento ser realmente uma conexão. Faço caminhadas culturais em Floripa, gero conteúdo digital e tento contar essas histórias de um jeito que seja interessante. Não deixar a história uma coisa chata, maçante, né? Nós, como jornalistas, a gente tem uma predileção por contar boas histórias e atrair, né? Dessa forma. Pois é, a tua carreira começou como jornalista. Trabalhamos juntos, né? No Estado, né, meu querido? Lembra disso? Fomos estagiário lá no nosso querido Colombo, lá atrás, na área de polícia. Isso 2001, 2002, quando ainda tinha máquina de escrever em alguns lugares, rapaz. Fomos lá, então temos essa... Estudamos juntos, né? Não na mesma turma, mas tinha... Era um bom goleiro, tá? Era um bom goleiro. Ainda continua. Coisa linda. E assim, eu lembro que você era um cara no colégio muito dedicado, muito mais do que eu, estudava muito mais do que eu, né? E você tinha aí uma capacidade para chegar aí a uma medicina da vida, ou se tornar um juiz, ou se tornar um grande magistrado, enfim, né? O que todo mundo busca hoje em termos de carreiras maiores. E você optou pelo jornalismo. Como é que foi isso? Nunca me passou pela cabeça outra coisa, né? Eu sempre fui muito apaixonado por literatura, pela história, geografia. Então o jornalismo me ganhou já no início do ensino médio. A gente na época fazia aqueles testes vocacionais e tal, e não tinha, ia dar alguma coisa muito próximo disso, né? E de fato foi uma escolha muito feliz. E eu entendi hoje que o jornalismo, a maneira como aconteceu a minha formação e a trajetória de 15 anos como repórter, a Notícia, Diário Catarinense, Hora de Santa Catarina, cheguei lá a ser editor executivo, me ajudou muito onde eu cheguei hoje. O fato de ter essa formação de jornalista me dá um olhar de entrevista, de cidade, de olhar para a cidade, de compreender os problemas e de comunicá-los de uma maneira sensível, crítica na maneira que a gente precisa ter, mas sem ser aquela pessoa ranzinza, sabe? Então, toda essa bagagem jornalística é parte do que é hoje o Guia Manezinho. Quando me perguntam por que tu largou o jornalismo, eu não larguei. Eu mudei a maneira como eu vou apresentando essas ideias. Então, hoje, né, a gente tem um celular e um microfone, nós podemos gravar esse conteúdo. Fazer boas reflexões, mostrar para as pessoas que a história está nas pessoas e nas cidades, nos lugares. Então, tudo isso tem muito de jornalismo, né? E o Guia de Turismo, né, que foi uma formação posterior ali, 2014, faz 10 anos que eu me formei, vai trazer a técnica de rua, vai trazer um aperfeiçoamento, um alinhamento. Então, um contador de história, a palavra moderna hoje, né, é storytelling, mas com esse olhar de jornalista para tudo. Então, quando a gente consegue perceber que as coisas estão conectadas e que a cidade precisa respirar a sua memória, fica muito fácil de trabalhar. E a gente tem elementos sem fim, né? O que eu aprendo ainda ouvindo gente é uma coisa linda. O que você fez foi o seguinte, você procurou uma outra profissão que casou com a profissão de jornalista. Uma outra ferramenta, vamos colocar dessa forma, né? Que sai
do convencional, do factual, e te dá autonomia para entender com mais tempo, né, com mais facilidade, os processos, as histórias, as pessoas. Né? E vou dar exemplos, por exemplo, Vandrei. Né, há alguns anos, se discutiu aqui no Centro-Leste a questão da pavimentação e tal. Por muito pouco, não foi asfaltado o Centro-Leste. E foi um momento que eu disse, olha, peraí, vamos falar um pouquinho de ocupação de espaços, territórios. E foi um dos que disse, olha, nós temos que manter as pedras. Por isso, agora, né, aqui pertinho, estão sendo mantidas e até aumentadas as rochas de 130 anos ao redor da Praça 15. Então, esse posicionamento que talvez como imprensa não tivesse tanta força, né? Mas agora, como alguém que é uma espécie de defensor da memória, do patrimônio, com sensatez, né? Para não ser aquela pessoa que não quer o progresso, consigo me colocar dessa forma. Então, o meu olhar de jornalista, minha maneira de comunicar, né? E a minha posição como educador patrimonial, que é uma outra especialização ali, faz com que a gente convença as pessoas ou faça com que elas pelo menos prestem mais atenção àquilo que está debaixo dos pés delas, diante dos olhos delas. Né? Não, é verdade. E até esse objeto aí que você levantou, ele traz à tona uma discussão e uma tendência nas cidades com as colonizações aí açorianas ou de outras origens, com sempre um apelo histórico, a necessidade da gente valorizar os pedestres, né? Até esse formato aí das ruas com rochas, paralelepípedos, enfim, isso facilita e ganha muito mais vida com as pessoas caminhando. Claro, a gente não tem carros, né? Nós não temos que esquecer a acessibilidade, isso é muito importante. Vai ter idoso, cadeirante, tudo isso a gente precisa, mas a gente não tem que tirar as rochas, a gente precisa encontrar soluções mais modernas. E foi mais ou menos o que foi feito ali, né? Acho que o serviço faltou um pouquinho de capricho, né, na minha percepção, mas ficou melhor do que o projeto original, que era encher de paver, né? Então, o paver, a pergunta que eu fazia na época era, pessoal, se a gente fizesse algo parecido em Paraty ou em Ouro Preto, as pessoas iam aprovar? Não, elas iam achar um horror. E por que nós achamos que isso é normal? Porque a nossa relação com patrimônio e memória na cidade, ela é muito iniciante. Tu te lembras, Vandrei, que há pouco tempo muita gente defendia a derrubada da ponte Ciro Luz? Pois é. Que é um completo absurdo. Sim. Por quê? Porque havia uma noção de que os problemas supostos ali, né, de gastos exagerados, enfim, toda aquela situação que teve que ser investigada politicamente. De abandono. Claro, então assim, mas o que é isso? É a gente não olhar para patrimônio do jeito que a coisa precisa ser cuidada. Então, eu me coloco muito nessa posição. E eu faço alguns comparativos que parecem grosseiros, mas para as pessoas verem como isso é absurdo. Diziam, derruba a ponte Ciro Luz e faz outra igual, a de Laguna foi uma barata, tal, enfim. Eu digo, tá bom, vamos derrubar a ponte Ciro Luz, mas a gente faz o seguinte, vamos fazer um abaixo-assinado para derrubar a Torre Eiffel também. Porque ela não tem mais utilidade nenhuma, só tem um restaurante lá em cima, vai um monte de turistas para nada. E também o Coliseu pode mandar derrubar, construir um condomínio, um shopping, alguma coisa, porque lá não tem mais batalha de gladiador, vamos apagar esse passado aí, porque ninguém quer lembrar disso. É óbvio que essa ideia é absurda, mas olhando proporcionalmente, a gente precisa entender que se isso for parte do nosso cotidiano, se a gente entender como parte da nossa vida, a gente vai defender com mais facilidade. Então, as minhas caminhadas culturais, eu já atendi 25 mil pessoas, cara. Tu imagina tudo isso? Quantos cabem na ressacada? Ressacada aí, 18 mil. Cara, imagina, dá uma ressacada e mais um pouquinho, vai, uma ressacada e meia, socada de gente que já teve nos meus passeios. Poderia ter falado de Capela e Figueirense. Não, mas aí eu te dei um pouquinho menor, para dar mais... Então é isso, né, gente? A percepção de mundo é essa, porque tudo que acontece lá fora parece que é mais valorizado. É isso, olha, isso é uma coisa muito interessante, cara. Eu tenho muito orgulho de um número no meu trabalho. 80% das pessoas que vêm moram na Grande Floripa. 80% de cada 10, 8, cara. Então, as pessoas que vêm aos meus passeios, elas estão querendo aprender sobre o lugar onde vivem. Isso é muito importante, cara. Porque se veio o turista, é claro que ele vai achar legal, vai lembrar a mão e memória. Se a gente começa a desenvolver isso com quem mora na cidade, o cara vai dizer, porra, minha cidade é massa, hein? Eu não fazia ideia, né? E isso vai se propagando. Então, do ponto de vista de negócio, isso é muito interessante, porque eu gero recorrência, né? Tem clientes que já vêm 10 roteiros meus, cara. 10. Tem gente que já vem mais de um. Repetiu o mesmo roteiro 2, 3 vezes. Né? Eu sempre aprendo alguma coisa diferente. Então, quando eu falo de um povo de dentro para fora, é isso. Não adianta eu querer gerar minha memória para fora se quem está dentro da cidade não está conectado com isso. Então, é um processo interno, de dentro para fora, né? Uma tia Chica me soprou aqui no ouvido
Tens um roteiro voltado para a história negra de Florianópolis. Perfeito, né? Foi um dos primeiros roteiros negros do Brasil, pelo menos que eu tenho conhecimento. Criei em 2019, então a gente não estava todo esse movimento importante, né? E o Negros em Desterro é um dos roteiros mais procurados, especialmente por escolas, né? E então... Quem são os personagens? Entre eles, alguns que são importantes, né, como Antônio, todos são importantes, eu digo, são muito mais, tem mais holofotes hoje conhecidos. Cruz de Souza, Antonieta de Barros, mas eu vou trazer, por exemplo, a Neide Maria Rosa, que é uma mulher negra, cantora da era de rádio, né? Explico sobre a vida do Negro Querido, que tu, como carnavalesco, sabe que o Negro Querido é fundamental, né? Até conta a história da passarela, por que adquiriu esse nome, por que era Negro Querido. Né? Então, trazer esses personagens. O Seu Lidinho, associando arte urbana, por exemplo, trabalho de um artista chamado Bruno Barbi, aqui na esquina da Câmara, né, Evandrei? Tem um professor Márcio de Souza pintado. O professor Márcio de Souza, vereador nesta casa por 5 mandatos, foi o primeiro homem negro a ser prefeito de Florianópolis, ainda que no momento inteiro, enfim. Então usar esses elementos da cidade para dizer, olha, tá aqui, né? Então são essas pessoas e conseguir trabalhar com isso. E fico muito feliz de ter ajudado a desenvolver 2 roteiros em comunidades negras aqui em Florianópolis. Então, lá em cima hoje, na Mariquinha, o Alex toca o rolê da Mariquinha, um roteiro de arte urbana com muita maestria. Ele tem aquela propriedade para falar da comunidade dele, então eu ajudei a desenvolver o roteiro com ele. E hoje, coletivamente, a gente tem o TBC, Turismo de Base Comunitária, no Monte Serra, que é desenvolvido ali por 6, 7 condutores, guias locais, eles foram também meus alunos, por assim dizer, e um trabalho que vai falando de presença negra no território negro raiz ali, né? Nessa parte de baixo onde a gente apresenta, a gente vai contando essa história. Foi a expulsão, o empurramento desde o Rio da Bulha em direção ao maciço do Morro da Cruz, né? Aí que é o samba da Buia. Coisa linda, perfeito, né? Justamente na curva do rio, e na curva do rio, para quem não está associando a linguagem, né? Curva do rio é onde encara alguma coisa, onde para alguma coisa. Então, justamente na curva do rio, né? O Morro da Mariquinha é uma comunidade até menor se compararmos ao Monte Serra, Morro da Caixa. Morro da Caixa. Né? Mas tem dali saiu o Neném Maravilha, né? E o Morro da Caixa dispensa comentários por toda a história desde o tempo. Copa Lorde, né? Aí você, os canudinhos, que era uma expressão para definir a área no passado, foi o primeiro quilombo aqui de Florianópolis, né? Enfim, tem toda uma riqueza cultural, a própria caixa d'água lá, né? Então, a ironia, né, de a caixa d'água estar abastecendo a cidade, mas não abastecer a própria comunidade, né? Conhecido como Morro da Caixa. Enfim, é uma cidade, Evandrei, que permite e exige muitos olhares. Vou te dar 3 exemplos pontuais. É claro que a gente fala de colonização açoriana, isso é o que mais aparece e é importante que apareça. Quando a gente vai trazer presença negra, a gente está colocando um ponto de vista complementar. Isso é fundamental. E vou dar mais um, por exemplo, presença alemã na cidade. Poxa, famílias tradicionais da cidade, né? Vou dar o exemplo Queires, né? Que quem não tem a garrafinha térmica da Queires, né? Do Queires. Então, tá aí também. A família que hoje tem a operação do Armazém Rita Maria, família importante também, né? Família Repke. Repke. Karl Repke foi o primeiro grande empreendedor. A atividade industrial começa na cidade por meio deles. Então, a gente precisa contar essas histórias e dar, no mínimo, meu caro Vandrei, uma noção de respeito e visibilidade diferente. É o que eu tento fazer com o meu trabalho. Então, eu começo como açoriano, eu uso o sotaque mané como símbolo de identidade, mas eu não uso o humor como bengala, né? Eu sempre me coloquei, eu sou jornalista, não sou humorista. É claro que eu vou dizer, porra, aí tu me arrombas, né, querido? Então, tá no meu cotidiano, tá no meu jeito de falar, mas é importante que a gente use isso para falar que esse manezinho, ele é muito múltiplo, né? O cara que tá no Monte Serra, talvez nem saiba tarrafiar. E ele não deixa de ser manezinho, o olhar dele é outro, né? Assim como o cara que está em Ratones, né? Então, assim, é isso, né? Falávamos, meu querido avô de criação, primeiro ter caminhão de peixe lá da Armação, né? Botavam as coisas em cima da carroça às vezes e vinha caindo peixe dele lá da... Embora a cultura açoriana esteja entranhada na nossa história e no nosso dia a dia, o manezinho fala de peixe, frutos do mar, mas gosta de comer churrasco também, né? Também. O manezinho fala churrasco. Churrasco é luxo, né? Quando eu fui soletrar meu sobrenome aqui, eu disse, como é que é teu sobrenome? S de churrasco, começa, né? S de churrasco, T de tainha, logo em seguida, né? O seu tanso, 2 pés de pomboca, né? Então,
essa cidade que a gente precisa criar esses olhares, permitir esses olhares, né? Porque a gente está falando não de turismo, a gente está falando de cidadania, de equilíbrio, né? A gente está falando de povos e está falando de respeito, tratando de temas muito importantes e muito nobres. Quando a gente fala de combate ao racismo, por exemplo, é nesse tipo de atitude, trabalhando com escolas, com crianças, que a gente vai fazer esses roteiros negros de que a gente está falando. João da Cruz de Souza já falava do combate ao racismo lá atrás, né? Como foi dura a vida do João da Cruz de Souza. Então, trazer essas referências importantes, estou trazendo literatura, estou falando de não, política pública, quando eu falo de Antonieta de Barros, então a gente olhar para a cidade hoje e dizer, nossa, nós temos muitos símbolos importantes. E esses símbolos nos pertencem, nós temos que nos apropriar, termos orgulho, respeitar, olhar para o passado e construir novas referências. Ô, Rodrigo, você tem aí pelo menos 25 anos de profissão, entre o jornalismo e agora a questão do... Por aí. Como guia de turismo. Para você, Florianópolis já é uma cidade cosmopolita? Sim, sempre foi. Eu acredito que nós temos que melhorar o olhar ainda para com quem chega e, ao mesmo tempo, o olhar de quem chega para com quem vive aqui antes. Vou dar um exemplo muito simples. Quando a gente vê, às vezes, uma situação de alguém jogando bituca de cigarro, coisa pela janela do carro, as pessoas já dizem, só podia ser de fora. Como se nós fomos sempre quem nunca jogou um lixo, um papel. Então, assim, vamos tentar ter um olhar mais respeitoso. Nós não somos melhores, nós somos diferentes. E, ao mesmo tempo, quem chega precisa respeitar. Porque o manezinho, durante muito tempo, e a gente escuta isso até hoje, toma porrada dizendo, vocês só cresceram porque alguém veio de fora, né? Então, o troféu Manezinho da Ilha, por exemplo, né, que dá origem à medalha entregue nessa casa, na medalha Aldir Simões, ela vem dessa origem de valorizar quando o manezinho estava sendo amassado o tempo todo, né? Estava sendo maltratado por quem chegava de fora. Então, eu entendo essa cidade como cosmopolita há algum tempo. Gente, família Dausch, né? Família Dausch, primeiro hotel da cidade, falamos de alemães, tem um amigo grego aqui, na família Cotizias, por exemplo, estou dando algumas referências. Então, nós somos cosmopolitas. Foi importante exaltar essa convenção solene, afinal de contas, a base de convenção da cidade chegou aqui, mas nós estamos trazendo essas possibilidades e falando disso. Inclusive, eu trato em alguns roteiros, olha, italianos, alemães, gregos, como citei, né? É importante olhar para isso. E agora, outros povos brasileiros, né? Muita gente do norte agora, muitos paraenses, muitos amazonenses, muita gente do nordeste. Então, essa migração, e é evidente, né? Muito gaúcho, muito paranaense. Então, é perceptível essa migração. Antes nós tínhamos companheiros do Rio Grande do Sul, né? Famílias do Paraná, São Paulo, Rio. E hoje é perceptível que houve uma migração, em especial, do norte e do nordeste, o que faz um mix ainda maior cultural na cidade. Claro. Né? Outro dia teve um jogo aí, Figueirense e Paysandu, a parte visitante do estádio Rolando de Capelli estava cheia de torcedores do Paysandu e pessoas que nasceram no Pará e estão morando aqui. Né? Lá é Remo e Paysandu, as duas forças, e estão aqui trabalhando. Muito embora ainda temos dificuldades na cidade, principalmente no que diz respeito à mobilidade, né? Eu acho que é o grande problema, né? Não sei se você pensa dessa forma. E não é fácil de resolver. A gente costuma dizer assim, eu quero que a cidade tenha melhor transporte público para eu usar o meu carro. Assim, e é isso, né? Para que eu tenha... o provincianismo de pouco... sair de casa, ter que ir num lugar a 2 km de distância e estacionar o carro na frente. Né? Ainda é muito... Primeiro, nós estamos numa ilha. Não dá para ignorar qualquer outra referência. Nós temos 3 capitais insulares no Brasil, mas nenhuma tem essas características geográficas de Florianópolis. Então já é um ponto, né? Com o adendo de segurança, qualidade de vida, muita gente vindo para cá, né? Então isso vai dificultar um pouco mais. Enfim, a segurança é uma realidade. O que incomoda hoje é o morador de rua. Mas, gente, as pessoas se sentem muito seguras quando vêm para Florianópolis. Muita gente se mudando para casa dizendo, mas tá louco. Eu consigo mandar com meu celular na mão, eu consigo sair para tomar um café, eu sei que meu filho vai estar em segurança, sabe? Não precisa andar de carro blindado. Então, assim, a realidade é muito diferente. Muito, né? E muitos dos clientes que vêm aos meus roteiros moram na cidade e optaram por essa mudança, especialmente pensando nesse aspecto de segurança. Né? Então, quando a gente fala situação de rua, ainda assim, comparada a outras capitais, é uma situação muito menos agressiva. Sim. E também
como frequentador do centro, como quem trabalha no centro, eu devo dizer, e essa é uma percepção pessoal, de que às vezes a gente está muito mais influenciado pela tela do que realmente está acontecendo. É claro que foram coisas muito preocupantes que aconteceram, como a morte de adolescente, como mulheres sendo atacadas, mas isso gera uma comoção e uma sensação de medo muito grande. Vou dar um exemplo. Eu fiz na Maratona Cultural um roteiro chamava Uma Noite no Museu. Maratona Cultural, cidade cheia, à noite e tal, e uma senhora disse, eu não me sinto à vontade de ir à noite no centro, porque eu tenho medo do que pode me acontecer. Eu aconselhei, olha, a senhora fique tranquila, tem centenas de pessoas que vão estar na rua, há um movimento. Quando a gente tem pessoas na rua, quando a gente tem as pessoas ocupando os espaços, a tendência é a violência diminuir, né? E é isso que a gente imagina que aconteça. É a mesma coisa que eu percebo num comparativo. É claro, cheio, carnaval, furto de celular, essas coisas, mas assim, diante do que acontece em outros espaços, não é pra gente relaxar, né? Essa espetacularização da notícia, a gente também percebe, vou dar um exemplo aqui, a cidade do Rio de Janeiro, né? Muita gente tem medo de ir pro Rio de Janeiro, pelo que a televisão mostra. Há ocorrências lá, a cidade é maior, só que convivendo lá, a gente não... Eu vou muito ao Rio, eu não vejo tudo isso que a televisão relata ou que as pessoas assimilam, né? Então você fez uma colocação feliz. Às vezes a espetacularização do fato influencia demais, né, no comportamento das pessoas. Acontece também, né? É o Rio, a gente sabe da proporção das coisas lá. E, inclusive, famílias que vêm no Rio de Janeiro dizem, olha, aqui a gente se sente seguro. Então, mas mesmo assim há uma o que causa a impressão do detalhe, que é o que o jornalismo faz às vezes, né? Quando dá o detalhe, um recorte, isso é muito difícil, né? A gente poderia fazer uma discussão aí sobre ética jornalística. Então, é o diferente, é aquilo que chama atenção. E a gente não consegue... hoje, como leitor de telas, é muito difícil as pessoas pararem para enxergar o contexto do que está acontecendo. A gente quer uma resposta pronta, a gente quer subir a temperatura, a gente faz um recorte, quer defender uma ideia, né? Tem uma tese e precisa encontrar argumentos para defender aquela tese. Então, influenciados também pelas redes sociais, que estão muito mais hoje atentas ao volume do que a explicação, eu não digo a quantidade, eu digo ao tom que tem que subir, a criar alguma coisa que gere uma certa tensão, e isso vai gerando uma sociedade que está atenta a isso. A gente pode ver, né, as palavras mais indignadas, né, o que está acontecendo hoje? Qual a sua opinião? Tudo a gente está dando opinião. Será que nós estamos preparados para dar opinião mesmo? Será que a gente simplesmente quer emitir para externar uma ideia? O que a gente vai dizer? Vai construir? Vai acrescentar? Então eu até vejo as caixinhas de perguntas, a ideia de dar opinião para gerar engajamento. Muitas vezes a gente vai parar para ler aqueles comentários, aquelas coisas que você está expressando, mas cresceu? Ajudou? Então, se a gente parar e pensar o que nós estamos construindo como sociedade, como é que eu estou ajudando a trazer alguma coisa melhor para a minha cidade, eu acho que a gente teria muito mais sensatez nas decisões. Mas, infelizmente, estamos acionados aí pelo gatilho do quero omitir minha opinião, tenho minha liberdade de expressão a qualquer custo e acabar acontecendo o que está acontecendo. Rodrigo, você é um agente político, né? A gente conversou aqui antes da entrevista. Você atua em discussões pela cidade, vive a cidade, estuda a cidade. Como é que foi a tua experiência aí na política? O que serviu para brilhantar ainda mais o teu trabalho? Acho que todos nós temos que ser agentes políticos, e eu digo isso quando a gente escolhe algum tema que a gente tem mínima propriedade para falar. Pode ser uma liderança comunitária, pode ser alguém que vai abrir uma escola, uma horta comunitária, ocupar um cargo público, enfim. E eu entendo que nessa área de educação, patrimônio, memória, eu tenho algo a acrescentar e contribuir. Vou dar um exemplo muito pontual que aconteceu nessa casa recentemente e eu achei aquela uma discussão muito madura. Houve uma discussão sobre o retrofit, que é um plano para tentar recuperar ou dar mais estímulo para a recuperação do Centro-Leste. E aí estavam lá duas vereadoras que pensam completamente diferente, que é a vereadora Carla, do PT, e a vereadora Manu, hoje está no PL. Então, o ponto de vista delas é completamente diferente, mas as duas estavam debruçadas sobre um projeto,
dispostas a ouvir e buscar uma solução. Isso é fazer política. Isso não é ficar simplesmente dizendo você está certo, eu estou errado. Discordar, mas chegar num consenso. Que haja não uma disputa, mas uma conversa em que a gente entenda que aquela é a melhor ideia dentro daquelas condições. Nunca vai ser perfeito. A política se constrói. Se constrói. Então, às vezes, as pessoas dizem, conchavo. Não. Eu entendo que essa construção das boas ideias, baseadas nas ideias e não no idealismo, ela vai ser importante. E é assim que eu me coloco. Tanto que, eventualmente, participo de algumas conversas aqui na Câmara, quando aparecem alguns debates importantes que vão falar de plano diretor, de situações como essa, eu entendo que isso é muito importante. E aí vou usar, eventualmente, minha rede social, as minhas caminhadas para abrir essas conversas e sugerir que haja argumentos e aprofundamento. Eu acho que esse é o meu papel como agente político nesse ponto, né? Então, uma figura que está olhando a ideia. Tanto que tenho amigos e me relaciono relativamente bem com gente da direita, da esquerda, de centro, porque o olhar da ideia... Eu vou olhar, a ideia é boa? Essa ideia vai, na minha percepção, ajudar a cidade? E aí a gente vai construir a partir disso. Olha, discordo. O que acha que dá? Olha, cara, abandona. Então, isso acho que fica de lição para todos nós, né? Como que a gente pode contribuir mais? A ideia é boa, independente de bandeira partidária. É isso. Ou é ruim, independente de... Mas é conseguir olhar a ideia. Tá, nós temos um problema. Esse é um problema? Qual é a melhor... o caminho para nós resolvermos esse problema. Às vezes tem gente que não enxerga problema, enfim, né? Um outro exemplo aí que tu trouxesse mais cedo, que é as pessoas em situação de rua, né? Que agora até criou-se uma sigla, PSR, né? Alguns pessoas em situação de rua. PSR, né? Alguns vão dar uma abordagem, né? Mas que tem que ser uma legislação assim acessada, outros dizendo não, que isso é ditado. Enfim, mas é um problema que nós precisamos encarar e alguém precisa ter determinação para fazer isso. Então, são temas espinhosos, a gente precisa tentar estudar ao máximo e contribuir o que for possível. Vou acertar sempre? Com certeza não, mas se a gente está disposto a construir, isso é muito importante, como eu disse anteriormente. Ô, Rodrigo, me diz uma coisa. O seu avô nasceu em São Martim, que é uma cidade alemã. Isso. Né? Ali aquela região próxima a Tubarão, tem uma colônia alemã forte, né? Em São Martinho, Armazém, Rio Fortuna, né? Todos os municípios aí com uma raiz alemã muito forte. Aí seu pai foi servir o exército em Joinville. Não, meu avô. Teu avô? Meu avô nasceu em São Martinho, foi para Joinville, onde conheceu a minha avó. Meu avô remou no Rio Cachoeiro, meu avô era remador, também serviu o exército. E aí meu pai nasceu em Joinville. Teu pai nasceu em Joinville. Aí veio para Floripa. Aí Voltou para Tubarão. Tubarão. Aí quando passou no vestibular veio para Floripa. As famílias ali alemãs que nasceram naquela região, depois elas retornam para Tubarão porque é a maior cidade dali da região, né? E aí você acabou nascendo aqui. Isso, né? Manezinho da Carmela. Nesse rolo todo. Manezinho da Carmela Dutra, com sobrenome alemão. Você trouxe aqui alguns alemães que fizeram história na nossa cidade. Como é que foi a tua infância aqui em Floripa? O que tu se lembras? O que tu vivesse? É importante registrar. Pergunta boa, cara. Né? Eu nasci ali hoje é o João Paulo, na época do Saco Grande, que era na longura do centro, na São Miguel, e eu me lembro muito de descer numa pirambeira de rolimã, me estoporava todo, e jogava bola com os vizinhos na rua até a mãe chamar. Cara, e aquilo, então, tinha uma vida em comunidade muito, muito boa. Pé de goiaba em casa, pé de araçá em casa, né? Galinheiro em casa, né? E até era uma vida um pouquinho diferente dos colegas de escola, né? Depois a gente foi perceber isso, né? Eu tinha colegas que eram filho de juízes, né? Filho de deputados e tal. E eu era um filho de engenheiro, meu pai era trabalhador da Celesc, aposentado, minha mãe era assistente social, com muito custo, me colocaram nos melhores colégios que eles conseguiam pagar. Então eu tinha uma rotina um pouquinho diferente ali. Eu, na verdade, era um cara mais tímido, né, na minha infância e adolescência, minha irmã era mais popular, mas esse cotidiano manezinho, essa coisa de chegar a ver farra do boi, de brincar de boi de mamão, né, fazer, não aprendi a tarrafiar, mas via muita pesca, né,
ver rede sendo montada no bairro, isso estava no nosso cotidiano, está no meu cotidiano, né? Tudo que você relatou eu vivi também, porque a gente tem a mesma idade, né? Estudamos juntos no colégio, na faculdade, em faculdades diferentes, mas mesmo curso, mesma área, e era uma infância raiz. A infância dos anos 80, início dos anos 90. Mal é mal, assim, a gente via uma coisa... São Paulo, que era Saco Grande, tinha estrada de chão, né? Barro, chovia, enchia tudo. Sim, morar, São Miguel, sobe, desce lá, coisa arada, né? Então é uma infância raiz que nós ainda pegamos, sem o advento da tecnologia, né? Os vizinhos se conheciam, aquilo que a gente fala, né? Quando eu tenho um roteiro na Costa da Lagoa, eu digo, olha pessoal, aqui na costa é o contrário. Aqui 80% é manezinho. Pensa o rolo que deve ser o grupo de família, que é tudo primo aqui, cara, né? Então, lá a gente tem, além da conservação do sotaque, muitos hábitos, né? Que são um pouco da desconfiança do manezinho, né? Cara, olha assim, será que vem? Mas ao mesmo tempo uma confiança de deixar a casa aberta, né? A janela aberta, a porta aberta. Então, e uma coisa que eu me lembro, estranhamente, isso tem a ver com o período, nós como manezinhos, e as pessoas riam, os colegas riam do meu sotaque da escola. É uma coisa muito maluca. Como é que isso acontecia em Floripa? Não sei se acontecia contigo, porque eu tinha um sotaque bem mané. Bem mané. Bem forte. Bem forte, né? E aí era um guri mais tímido, não jogava bola que nem tu, né? Eu não era um bom goleiro. Então isso tudo acabava influenciando. Mas eu... É que eu acho que naquele tempo que a gente viveu, na infância e adolescência ali, principalmente pegamos bem a transição, né? O manezinho estava muito maltratado. Exatamente. E tratado de maneira pejorativa. Foi aí... Não tinha aquela coisa aflorada da identidade. Sem dúvida, né? O troféu Manezinho da Ilha surge no final dos anos 80, que é justamente quando estamos falando aí, eu sou de 81, acho que está por aí também, né? Então ali, 9, 10 anos, o Aldírio, quando cria o troféu, diz, olha, é o seguinte, sou Manezinho, graças a Deus, ou seja, era um suspiro de socorro, né? Porque vinha muita gente de fora, né? Aquele momento gaúcho, paulista e tal, era em posição financeira, em posição cultural, né? Então a gente não sabia para onde ir. E é o que acabou acontecendo. Então, Rodrigo, passamos por isso. O Manezinho vem de Manuelzinho, né? Não explica isso. Olha, essa é uma das teorias. Eu não compactuo muito dela. Seria assim, porque Manuelzinho, Manezinho, porque seria um sujeito meio atarracado, pequeno, tal e coisa. Mas se fosse por isso, teria manezinhos no Brasil inteiro, afinal de contas, Manuel é um nome recorrente em Portugal. Né? Então, por que não haver manezinhos em outros lugares do Brasil, já que a gente tem colonização açoriana? Né? Ou pelo menos manezinhos no litoral catarinense. Não usamos, no máximo chamamos, sou peixeiro, né? Usa Itajaí, Laguna e tal. Então, não... Laguna também é peixeiro? Laguna, sim. Peixeiro também, né? Eu brinco que são tudo meio primo, de São Chico até a Laguna, tudo meio primo, né? Ocupação vai 1750, ocupação do litoral catarinense. Bom, mas tem a ver justamente com essa questão pejorativa, né? Que às vezes até o alemão sacanava aquela ali é um manezinho, vamos enrolar aqueles manezinhos, aqueles caras que não são letrados. Um tanso. Então, para encurtar bastante, o Franklin Cascais começa a valorizar isso lá nos anos 40, circulando a ele dizendo, vocês têm história, vocês têm valor, vocês manezinhos, eu tô aqui para ouvir vocês, para valorizar vocês. Aí depois o Aldírio, muita gente na época que a gente estava crescendo, cara, quando surge Stoncas e Concas, Das Aranha, Irie, quando a gente começa a ver os nossos times de futebol evoluir um pouquinho mais. Então a gente pegou um momento, cara, quando que a gente imaginou ver Figueirense e Avaí na Série A e na Série B? Isso foi ali o futebol final dos anos 90. Né? E essas bandas mais para metade dos anos 90. Mas, ou seja, nós vivemos nessa adolescência, nessa transição que a gente, cara, meu Deus, o Figueirense e o Avaí na Série A. Copa, Vasco, Palmeiras, imagina, a gente mal é mal chegar, eles faziam aqui, lembra? Para fazer uma rendinha, era 3 amistosos, um lá, um aqui, o terceiro porque o pau pegava, né? Cara, eu me lembro de chegar a ter bombona de água virada para tu botar um dinheirinho também no estádio para ajudar a pagar, cara. Não sei se chegasse a pegar essa época. Não, então assim, tu comprava um ingresso para ir pro jogo e ganhava uma camisa aqui. Entendeu? Como se fosse hoje pagar... Vamos dizer aí, paga o ingresso R$50 e ganha uma camisa de jogo, pô. Eu tenho a minha guardada, a minha Figueirense, né? Nossa, era parecida lá dos anos 90, 94, aquele título, né? Do seu Pierre. Isso, Pierre Sport, né? Pierre Sport, né? Então, só para finalizar, né? Eu acho que esse olhar todo da cidade, a gente conseguiu resgatar. Aí, cara, vou falar, seu Maneca, Dona Bilica, Valdir Agostinho, né? Que graças a Deus hoje tá recebendo mais reconhecimento. Então a gente conseguiu ali viver esse finalzinho, alguém que disse, opa, peraí, Marezada, nós somos importantes. Hoje,
vai, gostar do DAS, os caras são do meu bairro, né, pô? É cool, é massa, é ali do lado de casa, pô, né? Sou amigo do Muriel. Tá já no bairro ainda? Não. Hoje eu converso mais com eles que na época, né? Mas gosto muito de todos eles, né? Cada um mora num pedaço lá. Minha irmã mora lá ainda até hoje, João Paulo. Mas aí hoje é nossa, eu uso camiseta, mas nós pegamos uma fase que a gente teve que sobreviver com isso, cara, né? Então é muito importante e é muito bonito olhar hoje o que está acontecendo com esse movimento Mané, né? De ter criador de conteúdo, camiseta, chapéu, não sei o quê, muita gente trabalhando isso, mas falando do nosso orgulho. Isso é a identidade. E Floripa é uma vitrine, porque você vai no Rio de São Paulo, que são as principais cidades. Você fala Floripa, o pessoal endoida. Né? Você chega aqui no aeroporto. Ostra. Ostra. Você chega aqui no aeroporto, tem já ali a loja vendendo camisa escrito Floripa também, né? Chama atenção, né? E nós somos uma vitrine, todo mundo quer vir para cá, né? Tem o lado bom da segurança, das belezas naturais, né? De tudo de bom que tem aqui, mas também os preços se elevaram, né? Se elevaram muito, muito mesmo e não é qualquer um que está podendo ter a oportunidade de viver aqui. Eu quero só lembrar uma coisa. Se alguém compra, é porque alguém vende. Então, pois é, tá absurdo. Bom, algum manezinho, em algum momento tinha essa terra. Se ele vendeu bem ou não, o fato é que estão girando recurso em cima disso, né? Então alguém... a ilha está à venda. Ainda tem terrenos de nativos que estão lá em especulação. Então, vamos tirar um pouquinho desse peso que é sempre quem vem de fora, né? Se alguém começou a construir, se alguém comprou um terreno, porque alguém vendeu. Foi desmembrado, não vou entrar em discussão do que aconteceu, mas isso acaba acontecendo. E aí, não é só um plano diretor que vai resolver isso, né? Às vezes tem N situações numa família, né? Eu moro no Campeche agora, o que aconteceu com o Campeche nos últimos 5 anos é impressionante, assim, né? Construção de condomínios, eu não sei se confere essa informação, mas eu vi que está sendo lançado o loft com 18 metros quadrados. Gente, 18 metros quadrados é um quarto, às vezes tem 12, né? 3x4 tem 12. Então, para a gente ver o tamanho do problema que está se criando também. Mas não vamos entrar nesse aspecto. Vamos participar de discussões quando houver conversas comunitárias, quando houver discussões aqui na Câmara, a gente tem que participar e entender melhor o que está acontecendo, né? Debates, né? E os roteiros, cara? Vamos falar de outros roteiros. Boa, coisa linda. Vamos embora. Cara, eu tenho 20 e poucos roteiros culturais em Floripa. Eu costumo dizer que a minha praia é contar histórias e eu consigo fazer isso o ano todo. Sabe que eu tiro férias em janeiro praticamente, cara? Os caras assim, pô, tá maluco, né? A cidade tá cheia. Mas como eu não me prendo ao turismo de sol e mar, eu consigo dar sequência para o meu negócio justamente conversando com moradores num período que não está tão quente, tão cheio, né? Então, por exemplo, se você citasse o Negros em Desterro, eu tenho 2 roteiros de arte urbana, de street art, então do lado de lá da praça, pega lá a Avenida Ercílio Luz, toda aquela região do Centro-Leste, outro que começa aqui no Mural do Zininho, do lado do Miramar, e vai até lá em cima, ali aproximadamente o Clube 12, o Lira, onde hoje está sendo pintado o mural. O Lira está fazendo 100 anos também, né? 100 anos e 26, então, falar desses espaços da cidade. Um roteiro só na ponte, cara, um roteiro simples, que as pessoas adoraram. Começa na pracinha do avião, que o Manezinho... chama ali, né? E termina na Praça Dona Tilinha. Sabe onde é que é a Praça Dona Tilinha, né? Claro. A Praça do Avião é o Largo Benjamin Constant e a Praça da Tilinha é a Praça Getúlio Vargas, né? Então, é uma coisa que muita gente que veio, eles essa é a praça da minha infância, assim como me contasse. Então, eu consegui criar roteiros que absolutamente não tem a pretensão de ser turístico, um roteiro desse, com tanta atratividade ao redor, mas as pessoas, que massa, eu não fazia ideia. Por exemplo, ali o orfanato de meninas funcionou ali na Praça Getúlio Vargas, a primeira escola de artífices, onde hoje está o Badesc. Então, eu olhar para a arquitetura e entender o funcionamento. Primeiro colégio interno da cidade, cara, ali onde está a Praça dos Bombeiros, criado por padres, primeira metade do século XVIII, né? Então, vinha gente do Uruguai estudar aqui, cara. A edificação que não tem mais ali, né? Foi, né? Tá da praça, Então, imagina, vinha gente do Uruguai, de Buenos Aires estudar aqui, cara. É um negócio maluco, né? A sede do Badejo foi a prefeitura. Também ali, né? Perfeito. Então, é um cenário riquíssimo, né? Eu que me proponho. A gente falou aqui dos roteiros centrais. Isso. Né? Que existe uma circunferência do centro, né? Assim, cada um dura 1h30, 2 horas. Então, eu tô falando coisa no centro, né? Bastante coisa no centro. E tem as praias, Santo Antônio de Lisboa, aí um roteiro da freguesia, um específico no Ribeirão da Ilha, um específico na Lagoa, um específico na costa da Lagoa, levo de barco
Praia em Atomirim, um apenas no Forte de São José da Ponta Grossa, né, que é aquele Praia do Forte. Então, em média, o roteiro dura 1h30, 2 horas, sempre caminhando, exceto da Costa da Lagoa, que a gente faz deslocamento de barco. Tem que ir de barco. Mas mesmo assim, eu não faço a trilha. Eu levo até o miolinho da comunidade, subo a cachoeira, vou e volto de barco. Então, eu consigo fazer uma explanação mais voltada para a cultura, e aí faço acessibilidade. Por exemplo, tem gente que vem com bebê, cadeirante já veio, né? A trilha certamente não poderia fazer. Então esses roteiros, eles são um complemento, é um jornalista contando ao vivo as histórias daquele espaço. Tem aí roteiro no continente? Já desenvolvi, tenho 3 roteiros, já fiz uma no Estreito, não executo mais ele hoje. Ele começa ali no Bosque Pedro Medeiros. Sei. E vem descendo até a beira-mar do Estreito ali, né? Então passa perto do Escapele, tal coisa. No continente eu tenho um roteiro que eu juntei, que é das Bruxas de Itaguaçu, que eu começo contando do universo do Franklin Cascais, então vou contando histórias baseadas no livro do Cascais. Tem um que é o primeiro que eu fiz, 2016, chamado Coqueiros Históricos. Afinal de contas, essa era a região onde viviam as famílias mais abonadas durante o verão, eram as casas de veraneio estavam ali, né? E aí hoje é uma região de moradia. E tô para começar a executar lá um roteiro de bares. Eu também tenho um roteiro de bares no centro, chama Comes, Bebes e Contos, em que a gente vai misturando um pouco de história com gastronomia e um pouquinho de drinks, que ninguém é de ferro, né, querido? É legal esse roteiro. O de bares é o único que eu faço toda semana. Os outros eu vou trocando, né? Por exemplo, esse final de semana agora, não sei exatamente quando vai sair o programa, mas assim, tem um sábado Street Art. No domingo tem um evento chamado Curta o Parque. No outro eu tenho o Etomirim, no outro eu tenho Costa Lagoa. Então eu vou trocando, mas toda quinta tem o tour de bares no Centro Histórico de Floripa. Começa no Franklin Bar, né? Vou falar o nome do bar aqui. Né? O Franklin Bar, que é um bar que faz uma referência ao Franklin Cascais. Vamos ali depois no Café da Alfândega, no Largo da Alfândega, né? Que é onde tem. No novo ali. Vou no Quiosque do Moço, um bar bem raiz, melhor. Aí vão entrar em polêmica. Melhor, o Moço teve aqui. Melhor almôndega da cidade, vai dizer, mas do Ori, é bom, essa concorrência é boa pra cidade. Prova as duas e diz quando. Aqui o Bar do Paulinho tem uma almôndega boa. Também é boa. O Rios tem uma almôndega boa. Ei, vamos fazer um dia o concurso da melhor almôndega da cidade, nós temos que fazer, né? Vamos criar. E aí termina na Bugil ali, que é a produtora de chopp, lá eu explico de onde é que vem a expressão manezada. O Paulo Lopes já passou, que tem a ver com essa história, porque a fábrica lá da Bugil é em Paulo Lopes. Então vejam que eu estou trazendo 4 bares. Essa história é bacana, Paulo Lopes. Trago bares com características muito diferentes, um Franklin, um bar de drink, sofisticado e tal. Né? Quando eu levo para o Quiosque do Moço, mesa de plástico, um atendimento excelente, bar de praça, de rua, segurança, eu estou falando de uma cidade muito múltipla e estou trazendo experiências diferentes. O bar do Moço não é o quiosque não é histórico. Pô, peraí, o cara tem 35 anos com uma receita, tá ambientado do lado do teatro mais antigo. Teve aqui. Perfeito. O Rodrigo, eu brinco, eu comprei na Shopee, e quando eu levo no Quiosque do Moço, meu querido amigo Rodrigo, careca de barba, ele dá um espetáculo falando do ambiente dele. Então é isso, né, cara? O Moço contou aqui a história. Seu Moço. Que é sogro dele. Sogro dele. Contou aqui, né, nessa entrevista que a receita vem desde o tempo que ele veio com o pai dele de Ratones na Rodoviária Velha. Olha aí. A receita da almôndega nasceu ali, na Rodoviária Velha, quando ele veio de Ratones. Aí depois, em 86, que ele foi aqui pro... Que ele abriu o Silvelândia, né? Silvelândia. Silvelândia, que era o primeiro buffet em quilo da cidade. Tinha roda de samba. Tá ali coisa. E aí hoje o almôndega... Porra, rapaz, já dá uma água na boca. Aquele pãozinho com almôndega e queijo. Meu do céu. Vou te contar uma história rapidinho, rapaz. Ali veio uma vez um cara aqui de Floripa, pra Floripa, ele tem um perfil chamado Baixa Gastronomia. Um cara, 500 mil de seguidores, tal, de Minas. E mineiro gosta de comida de boteco e tal. Sim, veio gravou comigo e tal. Eu tava no centro, Rodrigo, preciso comer alguma coisa rápida, onde é que eu vou levar? Vambora. Levei, rapaz, e o homem tava com uma long neck no meio dos punhos assim, uma mão em cada mão e mordia uma, mordia outra, assim, ó, é melhor que eu já comi, não tem melhor em Floripa, boca cheia, rapaz. Então, eu digo, se esse cara, que é o carimbo de qualidade das comidas de boteco está dizendo isso, quem sou eu para contrariar o nosso querido do Baixa Gastronomia, né, lá de BH, um lindo radialista também. Os teus planos são de expandir isso aí para o estado, para Grande Florianópolis, enfim? Eu já faço formação em outros lugares do estado, participei, eu gosto muito de trabalhar com estudante, porque a gente começa a trabalhar nas gerações. Participei de um projeto muito legal chamado Patrimônio na Escola, desenvolvi esse projeto por 2 anos. A gente fez um projeto piloto com alunos de ensino médio, com os 5 municípios de Santa Catarina.
Criciúma, Florianópolis, Lages, Chapecó e Blumenau. Fui para essas 5 cidades, fizemos essa formação. Esse projeto cresceu. Ele depois, no ano seguinte, ele foi para mais de 50 turmas. Cidades, por exemplo, como Tijucas, né? Cidades como Ilhota, aí em parceria com a Fiesc, Sistema S, e aí alunos de ensino médio e EJA. Então, esses alunos potencialmente estão virando contadores de histórias dessas cidades. Eu espero que pessoas como eu, que têm paixão por história e paixão por suas cidades, empreendam, vejam que é um modelo de negócio sustentável, que a gente consegue fazer isso contando com o entendimento das pessoas da cidade primeiro, e aí tocar ficha, empreender. Eu acho que a gente tem muita oportunidade em Santa Catarina. É claro que é difícil concorrer com serra, com balões, com a nossa natureza incrível, mas eu não digo que nós não temos que criar dificuldades, nós temos que agregar, porque, cara, trazendo o aspecto cultural, conhecendo as pessoas, os clientes que eu atendo, especialmente estrangeiros, eles estão muito interessados na história. A natureza ela vai nos ajudar, mas natureza não é produto. Natureza ela é atrativo. Quando a gente coloca esse produto na prateleira, a gente vai conseguir ir mais longe. Então eu acredito que com 10 anos empreendendo nesse meio, eu consigo inspirar outras pessoas a fazer como eu estou fazendo. E não deixe de criar, tá? Vou fazer novamente agora em maio uma noite no Museu de Florianópolis. Então a gente começa com o museu com luz apagada, muda toda a narrativa. Isso aí na Maratona Cultural a gente conseguiu fazer, então vamos sempre imaginando. Um dia me disseram, quantas pessoas tu vai atender? E aí, anos depois, cheguei na resposta que era quantas eu consigo inspirar a fazer parecido, a fazer a mesma coisa. Então é isso. Inspire-se, se precisar de algum atalho que eu possa ajudar. Estou aqui para contar histórias, ajudar a mostrar que esse modelo é possível e contar histórias, valorizar a memória de uma cidade, é falar com o povo, com ele primeiro. E para contar histórias, você tem que ouvir, né? Muito. Não só ler, mas ouvir, né? Ouvir muito a história daqueles mais antigos, né? Você acredita nas lendas da cidade? Sem dúvida. Não tenha dúvida. O seu Acácio, meu querido avô, me contou a história de bruxas, né? Então isso vai perpetuando. E como dizia o Peninha, tive a sorte de ter o Peninha em alguns horários, em alguns roteiros comigo, especialmente das bruxas. Ele dizia, além disso, nós temos que criar as nossas próprias histórias. Nós temos que atualizar as histórias, porque as lendas são voláteis. Então a gente vai adaptar algumas coisas, né? O Peninha e a Bebel Ouro Fino, outra grande querida defensora da nossa ilha. Bebel livro deles, Lendas da Ilha, que vai colocando até os aspectos da natureza, o que é o fogo, o que é o ar, tal. A gente precisa criar. Vou dar um exemplo simples. Foi o próprio Peninha quem criou a lenda das bruxas de Itaguaçu, né? Já nos anos 90. Né? Então, apesar de ser a lenda mais conhecida, ele criou isso num dia que ele estava com preguiça de ir até o Costão do Santinho. Basicamente foi isso. Ele morava em Palhoça, né? Então é isso, a gente tem que respeitar, olhar, ouvir e também ser criativo. Então acho que eu sou um contador de história mais moderno. Eu não sou um cara tão criativo para criar um enredo, mas eu gosto de criar algumas, de costurar bem as coisas. Acho que eu sou talvez um rendeiro social, sabe? Um cara que consegue trazer um pouco da história, da memória, do jornalismo, da geografia, quando a gente fala em território, da arte, né, do sotaque. Então tudo isso acho que eu faço uma grande renda de bilro. E renda de bilro não se faz com bilro só, né, Vandrei? Preciso de muitas rendas de bilro para contar uma grande história. Diz uma coisa, e a ilha te surpreende aí nas tuas... Pô, sem dúvida, querido. Meu Deus do céu, não há... Eu mesmo andando no centro, quando eu paro, olho uma casa, quando eu escuto uma história, quando eu vou pro interior, como com rede social a gente consegue receber muito comentário, então eu vou aprendendo muito. Às vezes faz um comentário, eu chamo uma pessoa em box, escuto uma história. É muito legal que o aspecto de ser jornalista me faz, às vezes, fazer entrevistas e parte dessas entrevistas eu uso em áudio durante os passeios, né? Tenho meu sistema de som e tal. Então veja que, como dizia no começo, não deixei de fazer jornalismo, porque tem coisa que não vai estar no Google. Eu preciso buscar essas histórias, tentar entender. Faltou uma pecinha aqui, eu vou ligar para alguém, eu preciso entender tal coisa. Então, isso vai ouvir, entrevistar ainda que eu não vá publicar isso em algum lugar, é fundamental. Eu sou um bom ouvinte. As orebas desse tamanho, né, querido? Esse Rodrigo, guia manezinho, o tempo passa e as coisas vão acontecendo. Muito legal saber que... Deixa eu te perguntar, o que tu tem de memória mais importante da tua infância, na ilha? Da minha infância? Cara, as coisas que tu relatasse, né, me trazem
boas lembranças. O boi de mamão, sem dúvida. Convivi com isso. Jogar bola no meio da rua da mesma forma. Né? Cansei. Até hoje, meu filho, por exemplo, ele vai para a escolinha de futebol, joga no colégio, joga em prédio, joga em praça. Grama sintética, chuteirinha direitinho, né? A minha infância era de jogar futebol descalço, né? Jogar na praça, no abrigo de menores, né? E na rua com os amigos, né? Boi de mamão também, jogo de botão, que é uma coisa que eu carrego até hoje. Eu tenho vários times ainda, né? Meu filho jogou um pouquinho, né? Hoje tem tecnologia, tem videogame, tudo e tal. Mas jogo de botão é uma coisa que remete muito à minha infância, né? Aqui a cultura meio que desapareceu. No Rio de Janeiro é muito forte, ainda é muito forte. Mas eu tenho guardado os meus times com as boas lembranças de na infância jogar botão. A rodada era aos domingos, lá no Morro do Céu. Coisa linda. É uma coisa que toca o meu coração quando eu vejo um time de botão antigo. Eu tenho um time de botão aí que tem mais de 35 coisa anos. Linda. Futebol. Se eu tenho alguma coisa guardada lá em casa, eu vou te dar de presente. Se eu tiver. Eu gosto muito da coisa antiga também, essas coisas de futebol romântico, né? A história da cidade nos toca, né? Tanto é que as pessoas que vêm aqui são pessoas que, algumas de mais idade, para a gente eternizar essa memória. Precisa. Que é importante. E a gente vai descobrindo coisas boas, né? Até ontem, não sei se tu acompanhasse aí, tem um cidadão que acabou tirando fotos de lugares que dão medo na cidade, assustadores, né? Um determinado corredor da Universidade Federal, não vi. O antigo cemitério próximo à Ponte de Luz, que foi até 1925. Isso, um pouquinho antes ali. O cemitério foi retirado para a construção da ponte, né? Foi retirado para a construção da ponte. Não, exatamente. Claro, eu conto essa história no roteiro no Parque da Luz. Ela foi inaugurada em 26, né? Exatamente. Então, às vezes, volta e meia, se encontra uma lápide lá, né? Pontinha de uma lápide, tem uma coisa aí. Não encontrei. O que tem ali, o pessoal confunde um pouco. Tem uma parte que parece uns negócios de caixão ali, mas é o apoio da ponte. Então, pertinho ali da ponte pode ser isso, mas vamos ter que dar uma olhada. Eu ando bastante no parque e não encontrei, mas vamos ver. Aliás, Rodrigo, você que circula bastante, né, principalmente a pé, né, porque ver a cidade é andar pela rua. Sem dúvida. Né, não é só... e frequentar os ambientes, os botecos, enfim, sim. Conversar com as pessoas. Isso. Acho que esse é o caminho. Né? A ponte ali ficou uma situação muito melhor, né? Deu vida. Você olha para a ponte hoje, vê ali um café, um bar, né? Coisa que só se via na Europa. A gente não valorizava, né, o entorno. Hoje a gente vê vida, isso é muito importante. Melhorou, e acredito que pelo potencial que a ponte tem que melhorar muito mais, né? Como dissesse, o café é uma delícia, a lojinha de artesanato. Eu acho que todo o entorno, né? O que aconteceu ali? Com a ponte, mais ou menos paralelamente, a recuperação daquela área ali do armazém Rita Maria e os de cima, né? Para a fábrica de bordados, então tudo isso trouxe um olhar para essa região. E o próprio Parque da Luz, que é o primeiro parque que foi feito com esforço da comunidade, se recuperou. Né? Então tudo isso ali é uma área que a gente, há 5 anos ninguém pensava em imagina, vou para quê? Para ser assaltado, né? É o que a gente ouvia. Então esse olhar para a cidade, essa reabertura é muito importante para a gente. E a gente se sente seguro para caminhar, como tu dizes, né? Eu acho que é todo esse... Opa, escangalhei aqui. Esse é um ponto muito importante. Quando a gente vai melhorando, vai tornando essas áreas mais habitáveis, vai ficando mais seguro. Acho que é um caminho sem volta. O centro a gente vem acompanhando que está passando por uma transformação grande. Os bairros estão virando bairros de cidades. Sim. Deslocamento, pessoal não vê. O que acontece? Acho que está acontecendo o que acontecia lá atrás. Que o Manezinho dizia assim, vou descer para a cidade, né? Que vinha uma vez por mês, 2 vezes por mês. Cara, hoje é isso, né? Só que a gente tá com tudo, né? Supermercado e tal. Então o cara que vem dos ingleses por cento, só se ele realmente precisa, ou se ele trabalha por aqui, enfim, né? E eu vejo essa mudança. Então, quando as pessoas dizem, Rodrigo, eu veio pro teu passeio, mas eu vim lá dos ingleses. Se eu vi uma senhorinha de 82 anos dos ingleses para fazer o roteiro de arte urbana. Cara, que maravilha, né? Legal, hein? Imagina ela. Tá um pouco de dificuldade de andar. Se tiver banquinho, eu vou sentando, tá, meu filho? Vem. Ela tava com sede de... Eu já vi essas pinturas, mas eu não sabia o que era. Agora, do jeito que tu explicasse, eu entendi tudo. Eu tô me achando inteligente. Tu vê a humildade, né, cara? Que coisa linda, né? Mas a gente tem isso.
tem isso na sua essência, no seu Tem. coração. Tem. Ele é, na primeira abordagem, um ser Desconfiado. Claro. Mas depois que Também, quantidade de porrada que já tomamos, né, querido? A gente era sempre alguém querendo passar por cima do manezinho. Essa é a origem, né, do manezinho que foi maltratado. Você vê muita diferença aí da colonização açoriana no nosso litoral, aí do estado? Cara, eu acho engraçado que eu vejo muito diferente o manezinho dentro da ilha. Por exemplo, o barrense é diferente do cara da armação. Até o sotaque é um pouco diferente, o barrense é um pouco mais fechado, um pouquinho diferente do manezinho da lagoa, né? O manezinho do norte da ilha é um pouco diferente. Então eu vejo microclimas aí, né, cara? Você consegue perceber isso? Eu consigo, cara. Assim, um pouquinho no comportamento, um pouquinho no jeito de falar. Eu acho que o manezinho da Barra fala um pouquinho mais assobiado, por exemplo, 2, 3, né? Eu percebo um pouquinho. E a Barra tem o barrense realmente é um mundo à parte, cara. Um negócio impressionante. Ela é uma raiz muito forte. É, forte. Sob o risco do bambu roncar, né? Tá lá a placa. Tá lá a placa, né? Tá lá a placa, Tá lá a placa, embaixo da ponte. né? É verdade, é verdade. É muito bom, cara. Eu vou te falar que a gente tem que estar fazendo um bate-papo, obviamente, né? Chegando à reta final. Mas assim, mudou tanto a vida do florianopolitano, porque a cidade antiga é aqui, é no centro. Sim. Né? Eu nasci nessa cidade antiga, no Maciço. É uma cidade que se tornou independente com o crescimento da ilha toda, do continente. E hoje, para se deslocar para as belezas naturais da nossa ilha, é difícil, sabe? Eu sou muito centrino. Eu uso muito essa expressão. Eu sou um manezinho centrino, porque a minha vida está no centro. Colégio, trabalho, minha esposa, minha família, meus botecos, meus amigos. Eu morei no centro muito tempo também, então eu te entendo. Eu morava aqui do lado da Universal, então éramos quase vizinhos. Então eu saí de carro quase nunca, né? O cara já vinha caminhandinho ali, 10 minutos estava na catedral, né? Então eu te entendo. Agora que eu estou no sul dele é o contrário. Eu moro no Campeche, pô. Quando eu organizo, eu já assim, irmão. Quando o dia do trabalho, hoje, gravei de manhã, estou gravando contigo, tem mais uma gravação, mais um programa, mais não sei o quê. Então o manezinho 10% e faz tudo isso junto, né? É isso, onde é que eu quero chegar? Eu sou muito centrino, mas assim, quando a gente volta e meia vai para uma extremidade da ilha, para o sul, para o norte, aí você se depara com aquela beleza assim, pô, a nossa cidade é isso aqui e a gente tá lá embaixo só no centro, cara. Às vezes eu vou ali no Campeche, no restaurante do meu amigo Dudu, na frente da ilha, de frente aí, aí eu olho assim, pô, cara, isso aqui, eu não tenho tempo e não moro aqui para ver isso todo dia, mas quando vejo, me enche de orgulho e me dá assim um ar de tranquilidade, de natureza, sabe? Então assim, a ilha tem isso, ela nos surpreende com isso. Né? Lá na Barra da Lagoa, aquela prainha que tem depois da ponte, é um negócio maravilhoso. Né? Então, rapaz, coisa bem boa aí no seu vadinho, ali no Pântano do Sul, né? Ou no Arante, né? O Arantina contando umas histórias. Então é isso, a gente encontra pedaços da ilha na própria ilha, né? E o outro aspecto muito legal que tem na nossa cidade é você ter uma ilha, né? Eu não estou aqui subestimando o continente, pelo contrário, o continente é importantíssimo para a nossa cidade. Mas a ilha tem, assim, dentro dela, e no continente tinha também, não só as praias, mas a parte rural, que ainda é uma mescla, né? Claro, Franklin Cascais tinha, a família dele tinha fazenda, essa plantação de mandioca, milho, enfim, isso acaba acontecendo nas encostas, farinha, palhoça também, então tudo isso, né? Essa ocupação do São José também, cara, eram grandes áreas de plantação. É isso? É isso, meu amigo. Coisa linda, se deixar. Ainda bem que a gente é manezinho e fala rápido, porque daí é uma hora que parece que foi só 1h30, né, querido? A gente fala ligeiro. Coisa linda é uma expressão nossa, né, cara? Coisa linda, vai reto toda a vida. Que mais umas expressões. Ensino. Sabe uma das coisas que as pessoas mais se divertem, Vandrei, no programa, no Tour de Bares, eu faço um stop em manezês. Então, por exemplo, vai ter lá um lugar, só que eu dou a letra, um lugar com A. Aí o cara pode dizer, sei lá, armação, né? Aí o nome, um lugar, né? Um elogio com A, um xingamento com A, aí animal, planta, objeto com A, e aí, sei lá, objeto, enfim. É claro que eu vou trocando a letra. Eu digo, pô, uma planta com A, ou um animal, pô, animal, arraia.
Ah, arraia no animal. Vai ser. Tá no sopá de arraia, que a gente não comeu sopadinho de arraia, né? Eles passaram por baixo da ponte de Então, por exemplo, araçá. Pô, bicho, araçá, a gente não encontra um pouco, mas a gente comia araçá e subia no pé, né, cara? Aquela frutinha delícia. Claro. Então, hoje é uma coisa que foi sumindo muito, né? Então, é uma maneira de eu usar um entretenimento para falar de identidade. Pô, personagem, Antonieta de Barros. Aí eu já vou trazer toda a história da Antonieta, né? Primeira mulher negra a ser deputada no Brasil. Uma mulher, né? E uma mulher negra, né? Muito bacana. Coisa linda. Coisa linda, vai reto toda a vida. Né? Como eu digo, hoje a gente. Reto toda a vida. Eu sabe que eu tenho uma teoria? Eu digo pra turma assim, cara, eu tenho uma teoria que o segue reto toda a vida foi inventado debaixo da figueira da Praça 15. Pensa comigo, olha só. O manezinho tava debaixo da figueira, tranquilinho, coisa nada. Aí chegou um cara de fora. Disse, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite. O senhor me explica como é que eu chego na ponte? O manezinho escorou o pé da tarrafa atrás. Apontou para ele, querido, tu vais toda a vida reto aqui pelo calçadão que tu vai dar com os cornos na ponte. Eu acho que ali. E aí nós estamos ligando dois lugares muito importantes da memória, né? Eu considero a Felipe Schmidt uma linha do tempo, simbolicamente isso na cidade, né? A figueira, se a gente vai toda a vida, lá vai ter a cambada à esquerda lá na frente. Mas ela foi aberta há 100 anos justamente para conectar o coração da cidade até lá. Então eu acho que toda a vida reto faz sentido, né? Se não for, a gente pode começar lá, né? Quem sabe um dia vira prática, né? Boa. Rodrigão, obrigado, um abraço. E olha, sempre um prazer conversar contigo, relembrar coisas do passado, falar um pouco da tua história e desse trabalho maravilhoso que você exerce em prol da nossa cidade, Florianópolis, né? Que, aliás, para fechar, concordas com esse nome? Não. Inclusive, estamos neste mês de abril lembrando, infelizmente, os 130 anos do fuzilamento de Atomirim, né? Então é um nome que, como dizia Franklin Cascais, e eu concordo muito, enquanto estivermos com o nome Florianópolis, estamos embruxados. Alô, meus queridos, vamos trabalhar a mudança do nome. Floripa seria um nome legal? É uma digressão, né? Uma escondida, uma disfarçada, assim, né? Havia umas outras discussões, por exemplo, Ondina, a Sorianópolis, mas isso a gente bate em outra conversa. Quero aproveitar para agradecer o convite, quero mandar um abraço para um conhecido em comum, Dolinho, né? Dolinho, às vezes jogava bola junto, tava rolando lá no Morro do Céu também. Meu amigo de infância, Dolinho é no Morro do Céu. Isso. É amigo de infância. Jorge Júnior é jornalista. Nosso amigo, grande parceiro de outros projetos esportes. Então, em nome dele, meu grande parceiro de trabalho, grande amigo, trabalhamos juntos no Jornal Hora. Quero estender o meu carinho às comunidades do Maciço também e ao pessoal que me acompanha. O meu trabalho, Vandrei, eu sempre digo, ele é mantido, sustentado pelas pessoas que vivem aqui. Eu tive doente faz quase 4 anos, passei por um tratamento de câncer e muito do que eu consegui sobreviver durante a pandemia veio dessas pessoas que acompanham o meu trabalho. Então, além dessa minha paixão por Floripa, eu tenho uma eterna gratidão por essas pessoas que estiveram comigo, que apoiaram financeiramente, que sempre deram um apoio ao meu trabalho, financeiramente, emocionalmente, com comentários, com informações. Então, muito obrigado, meus queridos. O meu trabalho é com Floripa e é para Floripa. Maravilha. Grande abraço, tamo junto, até a próxima. Rodrigo Stipe. @Guia Manezinho nas redes sociais, segue lá. É isso aí, guia de turismo, jornalista e uma grande personalidade da nossa cidade. Supervisão técnica de Ismael Souza e Lucas Gonçalves e a direção geral da TV Câmara da jornalista Carla Silveira. Um abraço. Um abraço, Raça. E até a próxima. Valeu.